Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e nesse vídeo eu vou falar sobre a constituição do sujeito a partir da leitura genealógica Foucaultiana. No vídeo passado eu falei da crítica Foucaultiana ao humanismo, sobre o descentramento do sujeito, na análise sobre o foco das condições de possibilidade, não exatamente com foco no próprio sujeito. Com a genealogia, que é a influência direta de Nietzsche em Foucault, o autor mira nas verdades e pretende entender os processos em que essas verdades passam a ter efeitos absolutos. Efeitos de verdade, efeitos que constituem o nosso mundo e que parecem evidentes em si. Para isso, eu vou continuar utilizando o artigo Pensar para Além do Homem, Crítica ao Humanismo e Michel Foucault, de Fernando Sepe, tá na descrição. O artigo tá na descrição, o link tá lá, basta você acessar se quiser ler inteiro. Inscreva-se no canal também, dê um like para dar essa força aqui pro canal. Eu vou dividir esse vídeo começando pelo objetivo Foucaultiano, com a genealogia. Eu vou partir para um entendimento sobre a disciplina, o que é o poder disciplinar, e o que é o biopoder, e depois como eles atuam na constituição do sujeito, na fabricação do corpo, na fabricação do indivíduo, tudo bem? Por fim, a gente vai ver o contraponto. O contraponto que justamente é a visão contrária sobre consciência, sobre sujeito, e como que ela pode se relacionar ali com Foucault. Tudo bem? Vamos pro vídeo? O primeiro passo aqui é entender uma premissa que nasce através do deslocamento do sujeito do centro da análise. O poder produz a individualidade a partir de processos de assujeitamento, resume Fernando Sepe. O poder produz na medida em que, 1, ele não pertence a ninguém, mas é exercido por todos, e 2, o indivíduo não é um dado. O sujeito consciente não é um dado, ele deve ser explicado, justamente pelas relações de poder de um determinado período histórico. Sendo assim, entender a formação do sujeito e assim a formação do sujeito individual passa por compreender dois mecanismos específicos, dois tipos, né, específicos, de mecanismos disciplinares e os mecanismos de segurança do biopoder, da biopolítica. A biopolítica atuaria sobre o governo das populações através do remanejo do espaço público, controle de natalidade, taxas de mortalidade, promovendo mudanças no campo da saúde e segurança públicas, por exemplo. Esse paradigma de governo promove a ilusão de que os dispositivos de segurança, dispositivos biopolíticos, atuam mantendo essa liberdade, que seria um atributo de todo sujeito individual, e considerando os desejos dos indivíduos justamente para tomar suas decisões. Equivocadamente não se propõem como um criador de realidade social. São duas maneiras de produzir subjetividade, são duas formas de sujeição diferentes que atuam em conjunto. Uma olha para o corpo e quer marcá-lo individualmente, discipliná-lo detalhadamente. A outra observa as populações, observa a coletividade feita através da conclusão de que o corpo é agora, além de individual, ele é um corpo espécie também. Bom, Fernando Sepe afirma que os estudos de Foucault a respeito das prisões, esses estudos podem ser vistos como um tipo de exemplo de investigação aprofundada sobre como as instituições burguesas modernas funcionam como dispositivos disciplinares. O funcionamento disciplinar de adestramento do corpo começa com a percepção de uma mudança, a ruptura representada pela transformação da punição enquanto castigo para uma punição enquanto reparação, e assim a ruptura de um tipo de corpo construído de tal forma que poderia ser dilacerado para um corpo construído sob o olhar do uso da utilidade, um corpo que deve ser utilizado. A análise Foucaultiana está interessada em entender o poder em seu aspecto positivo, assim. Ou seja, ela quer observar com interesse não só os momentos de repressão, mas também os momentos de criação, que acontecem através do exercício próprio do poder. Assim, compreender o funcionamento de um dispositivo disciplinar, perceber cada mecanismo de marcação do poder no corpo passa a ser relevante. É necessário entender as diferentes formas de individualizar, de evitar a construção de uma coletividade, as diferentes formas de construção de um espaço disciplinar. É importante compreender cada etapa que o corpo deve passar até sua máxima docilização. O tempo disciplinar é a forma de organização serial que produz as possibilidades do aparecimento e do fortalecimento das hierarquias através de vigilâncias hierárquicas.
o aparecimento das sanções normativas, como quando um aluno é reprovado e deve repetir de ano, nesse passar do tempo e na necessidade de ultrapassar barreiras, etapas, que uma técnica bem específica pode ser utilizada de um jeito especial. O exame pode ser aplicado, utilizado justamente para dar conta de marcar o corpo do examinado com a hierarquia e manter clara a relação de quem produz a verdade e de quem a verdade é um efeito somente. Além disso, o exame é também o local de decidir sobre a aplicação de uma possível punição. Mecanismos e técnicas de individualização, de construção de um sujeito individual atomizado, guiado pela matriz de autenticidade, autonomia e unidade, como eu havia falado no vídeo anterior. No caso do biopoder, há a introdução completa do sujeito na lógica mercantil. A tentativa do liberalismo é construir um mundo em que o mercado seja parte natural de seu funcionamento. Dessa maneira, naturalizar o mercado como entendemos em esfera imutável e eterna. O livre mercado é naturalizado na vida, na sociedade e na sua construção. Além de ser, claro, marcado no corpo na subjetividade. Assim, o corpo dócil se vê como indivíduo isolado e naturaliza a livre circulação. A subjetividade torna-se indivíduo autônomo e, portanto, livre e responsável por si, mas autêntico, portanto, fadado à distinção elementar com o outro, de tal maneira que o afastamento molde o limite do sujeito produzido. E ele também é uno, sempre uno, produzido para ser uno, para sentir-se uno, unidade. Essa é uma maneira de compreender o nascimento da forma individual do sujeito, de entender, como falei no vídeo anterior, o papel da consciência no trabalho de Foucault e por que não é um conceito operatório, mas sim um objeto de análise, de descrição, de investigação histórica, de investigação acerca da sua constituição. Ainda assim, há outras maneiras de se observar. Eu vou colocar aqui um contraponto de Caio Ferreira, psicólogo e amigo que participa das nossas jantas filosóficas aqui no Colunas Tortas. Este trecho foi sobre a consciência, ele fala sobre o papel fundamental da consciência na atividade humana, focada no indivíduo e no papel que a consciência desempenha ali com ele. E talvez a pergunta seja, existe um limite da consciência? É possível falar de limite da consciência? Um limite conceitual ou um limite operatório? Um limite de uso ou um limite de alcance? Como que a gente poderia falar sobre isso? Bom, Caio, eu gostaria de começar perguntando para você. Nós somos pessoas conscientes de nós mesmos? Fica à vontade, Caio. A resposta curta é que depende, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu vou iniciar dizendo que a consciência é algo fantástico. Ela permite que organize pensamentos, analise encadeamentos lógicos, sinta, perceba e seja afetado por aquilo que acontece no meu mundo interno e também por aquilo que está no mundo externo, né, a realidade compartilhada. Ao mesmo tempo, a consciência, ela atrapalha, né? Ela que atrapalha as minhas ideias, né, e me faz esquecer as palavras que eu havia preparado para dizer uma determinada situação. E a sua avaliação faz com que eu me sinta culpado ou envergonhado frente ao erro, a consciência do pecado, por exemplo. Falar sobre consciência é falar sobre os seus aspectos. E dessa forma, utilizamos sobretudo a nossa própria consciência para tentar entender ou explicar o que é consciência e como ela funciona. Assim, o homem diz que ela tem funções autopsíquicas, que me orientam sobre mim mesmo, quem eu sou, qual o meu nome, qual a minha idade, qual a profissão, as coisas que eu faço, por exemplo, e funções alopsíquicas, que me orientam sobre aquilo que se passa do meu lado de fora, e ainda assim me afetam, como o espaço e o tempo. Isso faz com que o homem também diga sobre o seu funcionamento esperado, normal, saudável, além de apontar suas falhas, defeitos e as chamadas perturbações da consciência. Mas não para por aí. O estudo da consciência envolve os alcances e os limites dela, como o Vinícius estava colocando agora. Nos faz pensar na expansão da consciência, né? Desde os anos 60, principalmente, há uma retomada
de práticas, seja por meio de substâncias, por meio de meditações, sobre essa chamada expansão da consciência. E quando a Gestalt terapia, por exemplo, ela emerge ali no pós-guerra, ela dialoga diretamente com isso. E nos faz falar também da busca de uma consciência plena, uma awareness, ou também nos interessar pelos chamados estados alterados de consciência, que compreendem desde uma obnubilação, que é um rebaixamento da consciência associado à sonolência, por exemplo, até a utilização dessas substâncias psicoativas, ou de meditações, ou de práticas, que alteram ou modificam essa lente relacionada ao olhar para si, para o outro e para o mundo. Desta forma, eu vou dizer a primeira frase que eu disse aqui abrindo, que a consciência é algo fantástico. Curtiu? Coloque sua opinião nos comentários, se ficou com dúvida, fique à vontade também. Lembre-se que as jantas filosóficas acontecem às segundas, às 7h30, e às quintas nós temos leituras comentadas às 8 horas da noite. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se. Se já for inscrito, já for inscrita, considere se tornar membro do canal, ter acesso a séries sobre Foucault exclusivas para membros. Tudo bem? Até mais.